Como é que ela está, doutor? Sofrendo depressão. Ela está muito... O famoso dramalhão mexicano é um estilo de folhetim que agradou e continua agradando por conta da clara representação dos sentimentos dos personagens, o que faz com que a história seja facilmente compreendida pela maioria dos telespectadores. Tramas que são amarradas pela sucessão de acontecimentos trágicos ou até mesmo exagerados. Mas o que não é posto em dúvida é que um dramalhão bem escrito causa muitas emoções a quem assiste. Um dos grandes exemplos é a clássica novela Maria do Bairro. Maria, apesar de ser uma menina órfã e paupérrima que vive em uma periferia perto de um lixão, ao invés de viver se lamentando, é uma jovem alegre e vigorosa. Tudo muda no dia em que completa 15 anos. Sua madrinha faleceu e, a pedido da mesma no seu leito de morte, ao padre da igreja do bairro, Maria é entregue aos cuidados do senhor Fernando, um homem rico e bom que começa a nutrir um carinho de tio para com ela. No início de sua nova vida, seu deslumbre, diz a ela, que tudo parecia perfeito. Uma bela mansão, um tio que a trata bem e um possível príncipe encantado. Mas como a proposta da novela original Os Ricos Também Choram, de 1979, era o de abordar as dificuldades nos relacionamentos familiares dos ricos e como a presença de uma menina extremamente humilde afetaria a todos, ali começariam todos os tormentos da vida de Maria. Seu promissor príncipe encantado, Luiz Fernando, se revela um jovem imprudente e irresponsável que passa noites fora enchendo a cara. Dona Vitória, a matriarca da família, não aceita a presença dela, já que ela não tem nenhum parentesco com eles e muito menos a finesse exigida para viver em um ambiente elegante. Além de tudo isso, recebe constantes ameaças da sobrinha da família, a vilã Soraya Montenegro. Porém, Maria é daquelas que não leva desaforo para casa e quebra o barraco quando necessário. Apesar dos pesares, nessa nova vida ela se dedica aos estudos e ao aprendizado para se tornar uma perfeita dama. Com o tempo, Maria melhora seus modos e a família começa a perceber a pessoa boa e carinhosa que ela é. Luiz Fernando se apaixona verdadeiramente por ela. Ou seja, a menina que veio do lixão transformou o lar de pessoas ricas de berço. A vilania é um elemento de extrema importância para o dramalhão. É ele que movimenta a história e que constrói todos os possíveis obstáculos para a jornada das protagonistas. Soraya Montenegro cumpre esse papel. Depois de vários barracos protagonizados entre Maria e ela, Soraya faz de tudo para tirá-la da casa dos de la Vega e afastá-la dos olhos de Luiz Fernando, inclusive tentar incriminá-la de roubo e matá-la recorrendo à bruxaria e envenenamento. Mas todos esses sofrimentos, provocados pela maldade doentia de Soraya, acabam cessando quando a mesma aparentemente morre caindo de um apartamento. Sem a presença de Soraya, tudo se encaminhava bem, rumo a um final feliz com direito a um lindo casamento de princesa e a notícia de uma gravidez. Porém, o sofrimento de Maria só estava tomando um fôlego. Não há final feliz e viveram felizes para sempre depois do casamento. O príncipe encantado não é nem um pouco encantado, e o sofrimento não acabou com a morte da bruxa má, é o que Maria compreende. Apesar da abertura animada e a primeira fase da novela se assemelhar a uma novela infantil, com a interpretação de Thalia cheia de caras de bocas, a trama em si tem algumas abordagens sérias, contudo pinceladas. No exato momento que Luiz Fernando volta de uma viagem de trabalho, ele depara com uma cena suspeita aos seus olhos. Maria dando um abraço em seu irmão, Vladimir, irmão com quem ela já tinha namorado por algum tempo. Sua desconfiança faz com que ele acredite que o filho que Maria carrega em seu ventre, na verdade, é de seu irmão, não dele. Luiz Fernando não aceita as explicações tanto de seu próprio irmão quanto o de Maria, provando mais uma vez que não tinha deixado de ser aquele jovem imprudente, já que ela estava grávida e necessitava de toda a atenção. Seus pensamentos são tomados pela angústia de estar à mercê de ser uma mãe abandonada pelo marido por um engano. Nos últimos meses de gravidez, ela entra em desespero e pânico por se sentir sozinha. Toda a família está na Espanha, sem saber de nada. Maria tenta mandar um telegrama para Luiz, com explicações, mas ele acredita firmemente que o filho não é seu, e sim de seu irmão. É nessa situação que ela surta, em uma interpretação fascinante de Thalia, que,
como uma excelente atriz, coloca toda a emoção e imprime sofrimento em uma das sequências mais fortes de toda a novela. A principal causa da depressão pós-parto é o enorme desequilíbrio de hormônios em decorrência do término da gravidez causado por alterações emocionais, além de outros fatores. Se considerarmos isso, é evidente que Maria estava dando início a esses sintomas. Em situações normais, a gravidez já pode ser algo estressante para a mulher, e no caso de Maria, passar longos meses sem receber nenhuma resposta do pai, que insiste em dizer que o filho não é seu, faz ela perder o controle e a lucidez. E sim, boa parte da culpa é de Luiz Fernando. O único conforto que ela recebe nesse momento é o de sua empregada e amiga Lupe. Lupe diz que ela é forte e que mesmo se o pai não quiser o filho, juntas elas podem criá-lo. Mas é evidente que Maria, uma grávida adolescente, necessitava de todo o apoio psicológico de seu marido. Tudo piora quando ela recebe uma carta de Luiz Fernando. Com a esperança de tudo se resolver através dessa mensagem, a decepção aumenta ao ver seu verdadeiro conteúdo. Ele exige o divórcio, além de frisar que ainda acredita que esse filho na verdade é um bastardo. Todos esses acontecimentos culminariam em algo muito pior, algo que ela jamais imaginaria. Prestes a dar à luz, ela sai de casa sem o conhecimento dos empregados, repleta de dor e agonia. O estopim de sua depressão é tamanha que ela chega a verbalizar que não queria que seu filho viesse ao mundo, o que prova que suas faculdades mentais estavam debilitadas. Seu sofrimento, seu choro de dor, suas lágrimas, os tiques característicos, as falas desconexas, as mãos trêmulas no rosto. Thalia executa essas cenas com maestria, o que consegue emocionar qualquer um. Quando ela acorda, ela já se encontra socorrida em um hospital. A depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo após o parto. Raramente, a situação pode se complicar e evoluir para uma forma mais agressiva e extrema dessa depressão, conhecida como psicose pós-parto, e não é algo relacionado com falta de caráter ou fraqueza. Uma das principais causas é o enorme desequilíbrio de hormônios em decorrência do término da gravidez. Quando ela vê seu bebê pela primeira vez, não o reconhece como um ser que saiu de sua barriga. Aliás, não consegue nem discernir sobre seu próprio parto. Com um bebê chorando em suas mãos, ela deixa o hospital trêmula, não dizendo absolutamente coisa com coisa, em um estado deprimente. Maria senta em um banco na praça, onde uma vendedora de doces também estava sentada. Fora de seus sentidos, oferece sua criança para essa senhora, perguntando a ela se ela quer ficar com ela. Uma cena emocionante, porque entendemos que aquele ato foi fruto de toda uma depressão pré- e pós-parto. Todavia, não foi nomeado assim por motivo de limitação de abordagens em uma novela dos anos 90. Maria diz que vai buscar um café e, antes de partir, nomeia a criança de Fernando. Já longe do banco onde estava sentada, ela cai em si, que seu bebê não está mais em suas mãos. Entra em total desespero e faz um escândalo, porque tenta pegar um bebê de uma mulher que estava na rua achando que era o seu. Quando Luiz Fernando retorna e entende que o filho de Maria é seu e que ela estava dizendo a verdade o tempo todo, já é tarde demais. Ele vai em sua busca e a encontra em um hospital psiquiátrico, recebendo tratamento devido ao fortíssimo choque emocional, do qual, esperançosamente, ela consegue melhorar a partir daí com o apoio de seu marido. O médico disse que o transtorno mental pode ter ocorrido em uma última instância por causa do filho perdido, embora o público entenda que houve um apanhado de razões que, por fim, culminaram nesse estado quase vegetativo de Maria, no mais sincero sofrimento. Sofrimento este que duraria longos anos. Este foi o pecado de Maria, o de entregar seu próprio filho a uma desconhecida na rua. Como ela canta na música de abertura. Que Deus perdoe meus pecados. Nandinho, como passou a ser chamado, acaba sendo criado por Agripina, como se fosse seu próprio filho, a mesma senhora que estava no banco da praça. Mas, ao invés de viver no luxo de sua família de sangue, ele passa a maior parte de sua vida como um menino pobre. Enquanto isso, Maria, apesar de estar mais confortada com a presença de uma filha adotiva,
sofre por não ter nenhuma pista de seu filho que deu por conta de um momento de falta de lucidez e profunda depressão. Ela sai para a rua todos os dias, no mesmo horário, com a esperança de um dia encontrá-lo. Todo esse drama rendeu uma das cenas mais emocionantes desta obra, o reencontro de Maria com Nandinho, quando ele soube da verdade que lhe estava oculta, o que na verdade era filho dela. Um dramalhão mexicano para ninguém botar defeitos. Quando morava no bairro com sua madrinha catando lixo, Maria era uma menina alegre. Quando muda para viver na casa dos ricos, a menina pobre barraqueira se transforma em uma perfeita dama. Uma mulher que, apesar de rica, teve que trilhar a jornada de superação de vários sofrimentos sem deixar de ser a carismática Maria do bairro. Obrigado por chegar até o final deste vídeo. Se gostou do conteúdo, por favor, dê uma curtida. E não esqueça de apoiar este canal com comentários e com a sua inscrição, para que mais pessoas possam ver este tipo de conteúdo sobre análise de novelas. Muito obrigado!